I imagine it was going to be awful. It wasn't. And the doctors, the nurses, everyone in there was great. Caraca, legal. Ainda bem que teve uma experiência boa aí. Tirou aquele estereotipo que tinham colocado na cabeça dele de que os hospitais públicos no Brasil eram horríveis. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá a começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos ver aqui um gringo que vai falar da sua experiência no hospital público no Brasil e tratamento pelo SUS, né? Com certeza. E dessa vez eu acho que ele é gringo mesmo, não é como o último que a gente viu. O último acho que era brasileiro, que grava vídeos em inglês, falando para o público que fala inglês. Então é super normal. A gente achou que fosse gringo, pelo menos eu achei que fosse gringo. Mas no final eu fui descobrir que ele era brasileiro. Mas esse com certeza, esse é gringo. Então vamos ouvir essa experiência dele, de como foi ele no hospital público no Brasil. Se gostarem desse vídeo, já sabem, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa incrível família. E lembrando, pessoal, esse é apenas um react. Então, se vocês querem ver esse vídeo sem nenhum tipo de pausa, sem nenhum tipo de corte, o primeiro link na descrição vai ser do vídeo original, porque tem pessoas que reclamam aí que não gostam que eu pause. Só que se eu não pausar vai dar problema com o YouTube, então tenho que pausar para comentar alguma coisa ao longo do vídeo. Então, se vocês querem assistir desse jeito, é só me acompanhar aqui. Vamos a isso. Hey guys, in today's video I'm going to do something a little bit different. I'm just going to sit and talk to you about my experience with the Brazilian public hospital service. Minha experiência no hospital público brasileiro. Agora o que eu não estou a entender é qual foi dessa intro, mano. Qual foi? Meu, que intro é essa, mano? Olha isso. Caraca. So it's a place I never imagined that I would need to go during my time here, or I hoped I would never have to go, but last week I did. Basically, I had been training for 2 months. I'd been waking up 5 a.m, 6 a.m. on Saturday mornings, running in the park, and Thursday was supposed to be my last training session. It was going to be like my last easy run before Sunday's half marathon. I left to go to the park. I was running to the park. 10 minutes later, I tripped, I fell, and I fractured my wrist. So... Caraca, cara. Quando ele começou a falar de treino assim, já imaginei que fosse algo que tivesse a ver com fratura de alguma coisa, ou tipo, quebrou alguma coisa, fraturou alguma coisa, porque começou a falar de treino. Oh, as soon as I fell, I realized it was not a good sign. I knew that I would need to go to the hospital, and luckily I was maybe 10-15 minutes walk away from a public hospital called Clínicas. So I was kind of nervous. I think this is every foreigner's worst nightmare, being in a different country, having to go to a hospital, and I'd heard so many horrible stories about the Brazilian public health service. Caraca, mano, onde é que ele ouviu essas histórias, mano? Segundo ele, sofrer algo num país estrangeiro é muito horrível, tipo, é um pesadelo, porque não é no teu país, percebe? Não é no teu país, e com certeza quando você chega num país que não é teu, as primeiras coisas que você tem que procurar saber onde fica são, sei lá, os hospitais, os mercadinhos, coisas do tipo. Então eu acho que realmente é um pesadelo para todo estrangeiro num país que não é dele, mas não entendi a parte que ele falou de ouviu histórias horríveis sobre o serviço de saúde público no Brasil. Será? Será que os caras só gravam um vídeo quando estão para falar de coisa boa e quando é coisa ruim começam a falar assim lá por detrás das câmeras? Será que é isso, cara? Vamos ver. I'm not gonna lie, I was a bit worried. Maybe they're gonna operate on the wrong body parts. I arrived at the hospital and I said... Ele falando desse medo de ir num hospital público no Brasil, porque quem sabe eles poderiam operar uma parte errada do corpo. Então eu cheguei ao hospital e disse... said to them, I said, look, I think I've broken my hand. And the woman said, okay, you need to go over there and see this guy. He's going to give you a number. So the guy, he gave me a number, and he also gave me one of these wristbands. So Brazilians love wristbands. If you go to a nightclub... Os brasileiros adoram pulseiras, mano. Em todo lugar que você vai receber uma pulseirinha para esperar ou para entrar.
you get a wristband. If you go to the hospital, you get a wristband. If you go to the sports team that I go to, you get a wristband. Everyone gives out wristbands here. I think that the person who like owns this wristband company, he must be a really rich guy in Brazil. But anyway, I was given a wristband. The woman told me to come back. She's like, hey, come back. I need to register you. So she said to me, okay, we need your document. And I had my document in a bag. And she said, well, we need to see it. And I was like, look, I can't get my hand to get inside the bag, so you need like two hands to open this bag. So basically, I just like threw the bag at her. I was like, please, can you help me find it? And she was very sweet. This document. Não, com certeza, brasileiros são muito gentis mesmo. Com certeza iam lhe ajudar a procurar o documento dele na pasta, já que ele não conseguia abrir por causa da mão dele que tinha fraturado. I think because I'm from the UK, obviously my reference is the National Health Service in the UK. And I don't think that we would insist on somebody with a broken hand dipping into their bag to try and find the document. I think that would be something that they would maybe do later. Maybe I'm wrong, but I was like, please don't make me do this. But I was thinking that I've broken my arm. This is what I was expecting. Não, então imaginou muito errado. But obviously a broken arm isn't like a life-threatening thing. And within, I think, 45 minutes, the doctor had seen me. He told me... Com certeza, quebrar o braço não é algo que faça você correr risco de vida. Então ele achou que quando ele chegasse no hospital, eu acho que em qualquer hospital de qualquer lugar do mundo, cara, eu acho que não receberia esse tratamento de urgência, a não ser que eles examinassem e vissem que realmente precisa de urgência. That he would need to pull my arm out to get the bone in line. So I went into a small room with this woman and she was like, look, you need to have 3 injections. So okay, but she was speaking Portuguese, and she was like, I need one in your glutes. And I was like, my glutes? And I was like, oh my god, I think that's my ass. And it was my ass. Meu bunda? She's like, yes, your bunda. So like, I didn't want to like get my ass out for the woman if she actually meant like, oh, you're gonna have an injection in your leg. So yeah, I got the right body part, I got my ass out for the woman, she injected it, and then maybe 20 minutes later, I was really high on morphine. They were trying to explain to me what was gonna happen, and I was just like, just do what you want with my body. Do what you want. Faça o que você quiser com o meu corpo. Não, é realmente muito engraçado, mano. Não, a experiência dele realmente é muito engraçada. With my body. Another guy sat opposite me. He'd done exactly the same thing. He was like in a basketball accident. And this guy was like, oh, I'm a Bon Jovi tribute artist. I was like, no way. He's like, yeah. And he said, I don't speak English, but I sing English. So actually, maybe you can help me. Can you listen to my music and tell me if I sound like Bon Jovi in English? Is my pronunciation okay? Yeah, you're amazing. I think he was quite good, but maybe not as good as I thought at the time because I was so high. So yeah, that was my experience of the Brazilian Public Health Service. I imagine it was going to be awful. It wasn't. And the doctors, the nurses, everyone in there was great. That was the subject of my video today. If you like... Caraca, legal. Ainda bem que teve uma experiência boa aí. Tirou aquele estereotipo que tinham colocado na cabeça dele de que os hospitais públicos no Brasil eram horríveis. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu acho que as pessoas não podem ter uma opinião assim, uma opinião bem firme antes de passar por aquela experiência, antes de conhecer aquele lugar. Depois de ter a experiência aí, onde você vai firmar uma opinião só sua. Aí que é a melhor coisa. Porque ouvir falar, gente, você pode ouvir falar muita coisa, mas na hora que vai acontecer, você vai ver outra história. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. A gente queria ver mais uma experiência aqui de um gringo no SUS, né? No Hospital Público Brasileiro aí. Ainda bem que ele teve uma boa experiência, como acho que é a maioria das pessoas. É como a gente fala,
o serviço todo é muito legal do SUS, é muito legal, está num nível muito acima de muitos lugares do mundo. A maior parte das pessoas só reclamam de uma coisa, tipo da demora. Eu acho que a demora faz jus ao serviço, porque eles não te deixam sair sem eles ter certeza que você vai melhorar. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa incrível família. Até o próximo vídeo, fui!